Bom dia, viajantes! Eu sou a Marjorie do Comer, Rezar, Viajar. Para quem não conhece a gente, vai lá acompanhar no Instagram, que a gente mostra tudo em tempo real. E hoje a gente quer mostrar para vocês, aqui nesse vídeo, um passeio histórico-cultural por Niterói. É um passeio diferente, que poucas pessoas conhecem. A gente vai fazer uma visita ao Forte Barão do Rio Branco, que na verdade não é um forte. É um complexo de fortes que tem aqui, fica em Jurujuba, um bairro de Niterói. Você provavelmente deve ter ouvido falar de Niterói, a cidade que fica do outro lado da ponte. Aqui tem várias obras de Oscar Niemeyer, dos calçadões à beira-mar, praias paradisíacas e gente sorridente. Apesar de não estar na maior parte dos roteiros das pessoas que visitam o Rio de Janeiro, a cidade tem dezenas de pontos turísticos, atividades artísticas, culturais, esportivas e monumentos que contam um pouco da história e formação do nosso estado e país. E aqui nesse bairro de Jurujuba também tem um outro forte, que na verdade é uma fortaleza. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra, muito famosa aqui na cidade de Niterói. E tem um vídeo aqui no canal completo de um roteiro passando pela Fortaleza, almoçando aqui no bairro de Jurujuba. É um vídeo que tá, olha, sensacional. Se você não viu, clica aqui no link que eu vou deixar. O Parque Histórico Monte Bastione fica dentro do Forte do Rio Branco, no bairro de Jurujuba, na zona sul de Niterói, e foi reaberto ao público. Olha, a entrada do passeio começa aqui no 21ª Artilharia de Campanha, nessa entrada aqui. A visitação acontece sextas, sábados e domingos em 2 horários, às 10 horas e às 2 horas da tarde. E custa R$10 por pessoa e não precisa fazer agendamento, é só chegar aqui no horário. Esse passeio é imperdível. O Complexo dos Fortes de Niterói carrega um pouco da história de formação do Brasil. Esses fortes foram de grande importância na época do Império e abrigaram, até mais recentemente, um batalhão que lutou na Segunda Guerra Mundial. São 13 espaços culturais que fazem parte do parque. O Forte do Pico, localizado a 227 metros de altitude, considerado um dos 50 melhores pontos de observação do mundo, onde se pode ver a Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul Carioca. O Reduto do Pico, que desde o século XVI funcionava como um posto de observação da Bahia, postos de vigilância da Segunda Guerra Mundial. Forte da Praia do Fora, considerado uma defesa complementar da Fortaleza de Santa Cruz. Forte de São Luís, construído entre 1769 e 1775 para se defender de uma possível invasão espanhola. Monumento aos náufragos dos navios Baependi e Itagiba e aos integrantes do 2º grupo do 1º Regimento de Obuses auto-rebocados na campanha da Itália. Acervo de canhões com 29 exemplares de várias épocas. Salão de exposição Marechal Mascarenhas, onde estão registrados a presença brasileira na Segunda Guerra Mundial, entre outras diversas atrações. Olha, depois de fazer a visita lá ao Museu da Segunda Guerra Mundial, a gente sobe um pouquinho, vou dizer que é uma caminhadinha puxada aí para quem se aventurar a vir caminhando. E a gente começa aqui, continua a visita ao Forte São Luís, também conhecido como Forte do Pico, porque ele fica aqui no ponto mais alto do complexo. Durante a visita guiada, você tem a oportunidade de saber um pouco mais da história dos fortes. E olha, foram muitas dúvidas respondidas. E esse Forte São Luís, o conhecido como Forte do Pico, ele teve vários momentos. A primeira data foi do século XVI, onde funcionava um posto de observação. E só no século XVIII que começaram a construir o forte que a gente vê aqui hoje em dia. Olha, essas ruínas que a gente está aqui dentro agora já foi alojamento dos praças lá no século XX, mas esse Forte do Pico ele teve vários momentos. Meio que em 1567, aqui era utilizado como um ponto de observação da bateria Nossa Senhora da Guia, por causa
dessa visão aqui, do qual a gente tem essa visão panorâmica. Então aqui a gente tem os alojamentos de oficiais, que foi construído entre 1913 e 1918. Os fortes de São Luís e do Pico têm vista panorâmica de 360 graus da região e são conhecidos como a Machu Picchu brasileira. Dá para perceber o porquê. Se olharmos aqui para onde que eu estou apontando, ali fica o Forte da Tabaíba. Ele foi construído nos anos de 1943 a 1944. A última construção do século XVIII, né, que é o Reduto do Pico. Então, uma construção remanescente do Forte São Luís. Forte São Luís, né, datado de 775 e aqui por volta de 776 ali. Então, 1776 a gente tem aqui o Reduto do Pico. O que era o Reduto do Pico? Uma posição onde ele recebia 4 canhões. Esses 4 canhões ficavam 2 para cá e 2 para o outro lado, onde os senhores vão poder perceber mais à frente. Então a gente tinha essa posição desses 4 canhões que ficava bem acima para poder dar ali um suporte, né, um apoio de fogo ali à questão de embarcações que viessem adentrar a Baía de Guanabara. Então 6 meses ela ficava à disposição da Fortaleza Santa Cruz e 6 meses ela ficava à disposição do Forte de São Luís. E quando ela ficava à disposição do Forte de São Luís, o Forte de São Luís ganhava o título de Fortaleza de São Luís, por ela ter mais uma posição de defesa, assim como eu expliquei lá embaixo para os senhores, que a posição de defesa que caracteriza um forte e uma fortaleza é quando ele tem mais de uma posição de defesa dentro do seu mesmo espaço. Então aqui o Forte de São Luís se caracterizava Fortaleza de São Luís. Havia comentado que os senhores já haviam passado ali pela parte, né? Mais uma parte da construção aqui. A gente tem aqui em cima o quartel, a casa de guerra, né? Onde ficam os armamentos. Lá embaixo no Forte São Luís a gente tem o quartel de paz. E lá embaixo na administração, onde os senhores foram recebidos, antes ali pelo coronel, lá na administração era a parte administrativa do Forte do Pico. Então ali onde os senhores entraram, aquela sala assim é construída de pedra. O ponto culminante do passeio é aqui, quando a gente sobe aqui no Forte do Pico, em analogia ao Morro do Pico. Fica bem no topo aqui do Parque Monte Bastione. E é daqui que a gente tem uma das melhores vistas do mundo de 360 graus aqui, tanto da região de Niterói quanto da região do Rio de Janeiro, do outro lado da Baía da Guanabara. E mais abaixo a gente consegue ver a Fortaleza de Santa Cruz também, que fica um pouquinho mais na frente da entrada aqui do 21º Comando de Artilharia, tá? Olha lá, ó, se você conseguir enxergar aqui também, já reabriu para visitação. Nós já falamos aqui, fizemos já o roteiro pela Fortaleza de Santa Cruz. Do outro lado tem também outros fortes e a pedra aqui do Pão de Açúcar guardando a Baía da Guanabara, como se fosse um portal, um guardião de pedra natural aqui, recebendo todos os visitantes aqui para acessar a Baía da Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. E a visitação termina aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tour, desse passeio histórico-cultural por Niterói. Um beijo e até o próximo vídeo.
out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back